Olá, meu querido irmão. É uma satisfação sempre muito grande poder compartilhar com você de mais essa devocional sobre o tema família. Estaremos durante algumas semanas aí debruçado em devocionais e analisando alguns modelos de famílias bíblicas e aprendendo com eles, pois acreditamos que a família é o grande projeto de Deus para o indivíduo, para que ele aprenda a viver coletivamente e com isso venha desfrutar de uma comunhão e experimentar de uma base de relacionamento, onde o objetivo é o aprendizado e o desenvolvimento dessa prática para com Deus. A história bíblica é construída em torno de experiências de diversas famílias e nós temos analisado essas famílias e descoberto que eram famílias iguais a nossas, normais, sujeitas às mesmas experiências pelas quais passamos hoje. Muitas das famílias bíblicas souberam se aproveitar da graça de Deus para enfrentar e superar os desafios. Outras não tiveram a mesma expertise e não souberam lidar com os desafios e acabaram fracassando. Porém, em ambos os casos, temos muito a aprender. Sim, no primeiro caso, imitando aqueles que deixaram bons exemplos, como é o caso que veremos hoje, e no outro, evitando repetir os erros e descuidos que resultaram em tragédias para algumas delas. Hoje, teremos o privilégio de falar sobre a família de Jesus. Veremos que a sua família, para nós, se tornou uma família modelo, um modelo a ser seguido. A família de José e Maria é uma família singular, pois foi escolhida por Deus para acolher o Verbo que se fez carne. É a mais bendita entre as famílias e tem a mais bendita entre as mulheres e entre as mães. É a família de Jesus, o Filho de Deus. Apesar de ser uma família muito especial, essa família era muito simples. José, o pai, sustentava a casa no ofício de carpinteiro. Possivelmente morreu muito cedo, o que levou o primogênito Jesus a sustentar a família com o mesmo ofício do pai. Maria, a mãe, era uma camponesa que vivia em Nazaré. Na sua simplicidade, achou graça diante de Deus, sendo escolhida para dar à luz ao menino Jesus. Ela assumiu a atitude de serva ao obedecer ao chamado do anjo Gabriel, mesmo sendo numa condição perturbadora, ou seja, ela estava grávida e sem estar casada, ela se dispôs, onde ela disse: aqui está a serva do Senhor, conforme Lucas 1:38. Jesus, o Filho primogênito, o Filho de Deus, ele é o cumprimento de todas as promessas e profecias a respeito do Messias que foram lançadas e proferidas no Primeiro Testamento. É o Verbo que se fez carne, é Deus esvaziando-se e assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens. Ele é a revelação de Deus. Os demais membros da sua família são Tiago, José, Judas, Simão, além das suas irmãs cujo nome não sabemos e nem quantas eram. Esses irmãos são uterinos, isto é, filhos do mesmo útero, o que derruba qualquer tese da virgindade perpétua de Maria. Maria foi virgem até o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, não haveria nenhuma razão para não ter uma vida normal com o seu marido, seu esposo. Os evangelhos confirmam essa vida normal entre Maria e José, após o nascimento de Jesus. Sim, dos irmãos de Jesus, pouco sabemos sobre José, Judas e Simão. Contudo, de Tiago, sabemos que após a morte e ressurreição do nosso Senhor, ele tornou-se um dos líderes mais expressivos da igreja cristã. Possivelmente, ele é o autor da epístola que leva o seu próprio nome. A família de Jesus é modelo para todas as famílias da terra.
Queremos hoje então aprender lições preciosas com ela. Vamos ver algumas? A primeira é que o compromisso com Deus deve ser levado a sério na família. Ser cristão na família é um grande desafio. Na família mostramos quem realmente somos. Muitas famílias cristãs esquecem o compromisso que firmaram um dia com Deus. Não é o caso da família de Jesus. Quando Jesus ainda era um bebê, um recém-nascido, José e Maria o apresentaram no templo, cumprindo assim uma determinação da lei do Senhor. Conforme Êxodo capítulo 13, Levítico 12, ele foi perfeitamente consagrado por seus pais, numa separação para o serviço e agrado do Pai. Quando Deus é levado a sério no lar, o resultado é o progresso espiritual, social e intelectual dos filhos. Notamos que hoje há um descaso da parte de muitas famílias cristãs em relação ao compromisso com Deus. A grande maioria das igrejas cristãs exige que os pais assumam o compromisso de educar os filhos nos retos caminhos do Senhor, porque a própria Bíblia exige isso. Promessas são feitas em cerimônia de apresentação e de batismo, porém, com o passar do tempo, essas promessas costumam ficar esquecidas, sendo negligenciadas. Deus é colocado de lado. Nosso Deus é um Deus familiar. Ele mesmo estabeleceu a família. Seu desejo é que a família tenha comunhão com Ele. É essencial que Deus esteja no centro da vida familiar, pois Ele tem propósitos para a família e quer abençoá-la. Segundo ponto é que a palavra de Deus deve ser ensinada na família. É fácil perceber que a família de Jesus era um lugar de ensino. Na conversa entre Jesus e os doutores da lei, ele revelou o conhecimento da palavra. Cremos que a desenvoltura de Jesus foi fruto apenas de sua condição de ser o Filho de Deus, mas também em virtude do ensino recebido em casa. Maria e José não foram negligentes quanto à educação de Jesus. Lucas registra que a família de Jesus ia anualmente a Jerusalém para a festa da Páscoa. Isso indica o cuidado da família com as exigências da lei. A festa da Páscoa sempre foi uma experiência didática na história do povo de Deus. José e Maria demonstram que conheciam profundamente os ensinamentos da lei com respeito à educação dos filhos e eram zelosos quanto ao que se exigia, conforme Deuteronômio 6. O melhor investimento que a família pode fazer é no ensino cristão aos seus filhos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, lembra que, desde a infância, ele sabia as sagradas letras. Essa informação demonstra que a família de Timóteo também levava a sério o ensino da palavra de Deus no ambiente do lar. A palavra de Deus recomenda, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Terceiro ponto é: a submissão a Deus deve ser cultivada na família. A família de Jesus é um excelente exemplo de submissão. Antes mesmo de ter sido definitivamente construída, essa família já demonstrava submissão. Primeiramente, na atitude de Maria, que se submeteu completamente à vontade do Senhor. Em segundo lugar, na atitude de José. Diz a Bíblia que, estando Maria grávida, sem que tivesse antes coabitado com José, ele resolveu deixá-la secretamente. Porém, foi orientado pelo anjo do Senhor a não fazer isso. Ele, então, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher.
foi uma atitude de completa submissão. Por fim, no episódio em que Jesus estava no meio dos doutores da lei, Lucas informa que a sua postura em relação a seus pais era de submissão. O tema da submissão na família é muito importante e também atual. Infelizmente, esse é um assunto que tem sido desvirtuado. A determinação bíblica sobre submissão é pertinente e válida para a família cristã. A esposa deve submissão ao marido e os filhos devem submissão aos pais. O cotidiano de uma família que despreza o princípio da submissão é muito problemático. Porém, na família que reconhece e pratica o princípio da submissão, torna-se um ambiente de paz, harmonia e bênçãos. Em quarto lugar, a família deve ser um espaço de adoração e culto a Deus. Lucas é o evangelista que registra mais detalhes sobre a família de Jesus. Nas vezes em que ele faz isso, quase sempre, a família de Jesus está no templo, buscando a comunhão com Deus. Ele registra o costume que a família tinha de, anualmente, ir a Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa. A família de Jesus era zelosa quanto ao culto e à adoração devido a Deus. O culto e a adoração realizados no templo eram ressonância daquilo que já acontecia no ambiente do lar em que Jesus vivia. A adoração e o culto a Deus devem acontecer não só no ambiente que a gente chama de igreja, devem acontecer também e principalmente no ambiente familiar. Infelizmente, a tradução do culto doméstico tem sido negligenciada por muitas famílias. Não havendo disposição para cultuar a Deus em casa, dificilmente haverá para cultuar na igreja. O resumo que Lucas apresenta sobre o progresso do menino Jesus era resultado desse compromisso dos pais quanto à instrução religiosa dos seus filhos. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso é o que está registrado em Lucas capítulo 2, 40. Que a experiência dessa família sirva de exemplo e inspiração às nossas famílias. Que as nossas famílias se tornem cada vez mais espaços de adoração a Deus e crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tempo maravilhoso de aprendizado sobre esta família modelo. Que consigamos aprender e praticar os princípios apresentados hoje, que foram vividos por esta família e que levou-os a viver coisas extraordinárias. Quero muito agradecer aos irmãos e amigos que têm nos prestigiado e assistido a todo o conteúdo deste canal e também divulgado o trabalho da nossa comunidade. Quero também te pedir que não esqueça de se inscrever se você ainda não o fez e ativar o sininho para que sempre receba prontamente todo o conteúdo que estaremos disponibilizando para a edificação do corpo de Cristo. A sua opinião também é muito importante para nós. E abaixo do vídeo você tem um espaço para você poder deixar os seus comentários, os seus testemunhos, os seus pedidos de oração. Nós queremos muito interagir com você que tenha participado, que tenha assistido. Então coloque a sua opinião, deixe a sua mensagem. Nós estaremos lendo todas elas e respondendo a cada um dos irmãos, se assim houver necessidade. Que Deus os abençoe, uma ótima semana e até amanhã com mais uma devocional sobre família, se assim Deus permitir. Um grande abraço a todos.